bilionário, filantropo, presidente dos Estados Unidos. Há muitas coisas pelas quais Donald Trump é lembrado, mas a maioria das pessoas tende a esquecer que ele também já foi um astro da WWE, e como ele está concorrendo para voltar ao cargo de presidente dos Estados Unidos, este vídeo é dedicado a lembrá-lo do tempo de Trump na WWE e de todos os seus momentos que a WWE quer que você esqueça. Se você é fã da WWE há bastante tempo, deve se lembrar de ter visto Donald Trump se apresentando em eventos ao vivo várias vezes. E para aqueles que não sabiam, você provavelmente deveria saber que Trump não estava apenas fazendo aparições especiais. Ele literalmente desempenhou um papel tão importante na promoção que foi introduzido no Hall of Fame da WWE em 2013. Sim, Trump é um membro do Hall of Fame. E tudo começou no passado, mais precisamente em 1988. Foi apenas alguns anos após a abertura do Trump Plaza em Atlantic City. Trump se esforçou muito para transformar o hotel e cassino, agora demolido, em uma das maiores atrações do país. Para isso, ele precisava primeiro atrair muitos olhares para toda a Atlantic City, então pressionou para que a WrestleMania 4 fosse realizada lá. Já houve mais de 40 eventos da WrestleMania, portanto, talvez não seja uma grande coisa hoje em dia, mas naquela época, a WrestleMania era um evento tão grande quanto qualquer outro. E apesar de ter sido a primeira WrestleMania sem a presença de Hulk Hogan, que por sinal era o maior astro da WWE nos anos 80, Trump conseguiu organizar um show de muito sucesso. O Macho Man Randy Savage derrotou o The Million Dollar Man, Ted DiBiase, para ganhar o título vago do Campeonato Mundial de Pesos Pesados. E apesar das críticas mistas dos críticos, o evento deve ter sido bem sucedido o suficiente para Vince McMahon. Por quê? Bem, no ano seguinte, ele aceitou a proposta de Trump para sediar a WrestleMania novamente, tornando-se a única vez que uma cidade sediou a WrestleMania em anos consecutivos até hoje. O Trump Plaza fechou em 2014, mas uma amizade duradoura entre Donald Trump e Vince McMahon foi estabelecida. Nos anos que se seguiram à WrestleMania 5, Trump apareceu em muitas outras edições do principal show, a princípio apenas como fã. Gradualmente, porém, ele começou a desempenhar papéis mais importantes dentro e fora do ringue. O problema é que, embora muitos desses momentos tenham sido bastante icônicos, outros tiveram um sabor polêmico subjacente. E com a carreira política de Trump decolando ao mais alto nível possível na última década, tanto ele quanto McMahon devem ter concordado em fazer menos referências aos seus momentos de destaque no wrestling. Isso definitivamente pode ser considerado uma boa jogada de relações públicas para evitar o escrutínio que pode ser causado pelas partes controversas de sua carreira na WWE. Então, vamos dar uma olhada nos momentos mais icônicos, tanto os bons quanto os ruins e os feios, para lembrá-lo do tipo de showman que Donald Trump foi. Primeiro, houve o momento épico em que Donald Trump fez chover dinheiro nos fãs. Se há uma coisa que todos sabem sobre bilionários e empresários bem-sucedidos, é que eles nunca dão dinheiro de graça para ninguém. Portanto, Donald Trump fazer chover dólares sobre os fãs de luta livre parece um pouco improvável, mas há uma história mais profunda sobre essa noite em janeiro de 2007. Naquela época, Trump estava finalmente se tornando um rosto comum nos palcos dos eventos da WWE, então a equipe criativa decidiu que a melhor maneira de capitalizar isso era envolvê-lo em uma briga com o CEO da promoção na época, Vince McMahon. Esse ângulo acabou sendo muito bem sucedido, como veremos em breve, mas o início foi bastante lento. Apenas um mês antes, Donald Trump havia se envolvido em uma briga pública com a comediante, atriz e personalidade da TV americana Rosie O'Donnell. O'Donnell havia criticado duramente Trump na TV ao vivo, por ele ter apoiado uma candidata ao concurso de Miss EUMEWA que havia violado muitas diretrizes do concurso. De acordo com O'Donnell, Trump usou todo o escândalo para gerar publicidade para o concurso de beleza Miss USA, do qual ele realmente detém os direitos. Como você provavelmente sabe, Trump nunca foi de desistir de uma briga. Portanto, ele não aceitou essas acusações de forma branda, e nas semanas seguintes, tanto O'Donnell quanto Trump atacaram um ao outro na mídia. Em retrospecto, tudo foi bastante ridículo.
Mas na época, todos estavam falando sobre isso. Diabos. Até o KFC preparou uma oferta de paz para a mídia, chamando os dois para discutirem sobre um balde de frango. Era apenas uma questão de tempo até que a WWE decidisse entrar na onda e tirar proveito de toda a briga. Assim, dois lutadores independentes se fantasiaram de Trump e O'Donnell no episódio de 8 de janeiro do Raw. Vince McMahon anunciou a luta como o bilionário arrogante contra a lésbica de esquerda. É de arrepiar, não é? Sim, foi exatamente assim que todos na arena se sentiram quando os dois atores fantasiados começaram a lutar um contra o outro. Os fãs claramente não estavam interessados em ver isso, então tudo terminou rapidamente quando Trump venceu a luta ao acertar O'Donnell com uma cabeçada voadora. Assim como o enredo previa, os fãs odiaram totalmente esse segmento, o que fez com que se voltassem contra Vince McMahon por tê-los feito assistir a algo tão terrível. Assim, algumas semanas depois, Donald Trump entrou em cena para conquistar os fãs para o seu lado, pois ele seria escalado como o arqui-inimigo de McMahon. Foi praticamente uma jogada para tirar um tapete já escorregadio de debaixo dos pés de McMahon. Então, na Fan Appreciation Night do Raw, enquanto o presidente estava se gabando de suas realizações e mostrando sua foto na capa da revista Muscle and Fitness, Trump interveio. O futuro presidente dos Estados Unidos primeiro insultou McMahon por seu egoísmo e egocentrismo e depois, sob seu comando, começou a chover dinheiro sobre os fãs na arena. Inicialmente parecia confete, mas quanto mais as notas de dólar se aproximavam, mais óbvio ficava que Trump estava fazendo o dinheiro chover sobre os fãs para conquistá-los. E a parte mais louca, na verdade, o dinheiro era de Vince McMahon, e não de Trump. Não que os fãs soubessem ou se importassem com isso. Agora, temos certeza de que todos os que estavam na arena e que receberam dinheiro de graça caindo do céu foram para casa muito felizes e não reclamaram. Mas para o público em geral, no mundo de hoje, dois homens ricos fazendo cidadãos de classe média se esticarem para o céu em busca de dinheiro seria considerado um péssimo exemplo de como o capitalismo funciona. Definitivamente, não é uma boa imagem para Donald Trump ou alguém como ele tentando concorrer a um cargo público. Portanto, não é surpresa que a WWE prefira que você esqueça que esse momento aconteceu. Bem, ele aconteceu, e muitos outros momentos polêmicos se seguiram a ele. Um desses momentos foi chamado de Batalha dos Bilionários. Foi a consequência imediata de Trump fazer chover sobre os fãs, pois esse movimento provou ser o primeiro golpe na guerra total na tela que estava prestes a acontecer entre dois dos homens mais ricos da América. Como parte de sua nova rixa, McMahon e Trump concordaram em lutar no ringue na WrestleMania 23 com seus cabelos em jogo. Sim, o perdedor teria que raspar a cabeça e perder seu cabelo de precisão. Você deve estar se perguntando como dois idosos com cerca de 70 anos poderiam participar de uma luta de wrestling. Vince McMahon ainda estava musculoso e provavelmente poderia enfrentar alguém de sua faixa etária, mas Donald Trump não estava em condições de lutar. Assim, os dois bilionários concordaram que, em vez de lutarem entre si, escolheriam dois lutadores de verdade para serem seus campeões. Parece muito com um filme de gladiadores romanos da velha guarda, não acha? Os ricos e influentes fazendo com que outros homens lutem e batam uns nos outros em seu nome? Sim, foi exatamente isso que aconteceu em Roma há tantos séculos. Surpreendentemente, os fãs não desaprovaram a sugestão de tais eventos, então McMahon escolheu a fera samoana tatuada, o Maga, enquanto o homem de Trump era o atual campeão mundial da ECW, Bobby Lashley. Ok, isso tornaria tudo muito pior se você nos perguntasse. Agora, esses dois magnatas brancos dos negócios americanos declararam legalmente uma luta enquanto dois homens não brancos lutavam em seu lugar, um nativo americano e o outro afro-americano. Como eles teriam sido criticados pela mídia se tivessem feito isso no mundo de hoje. A luta Battle of the Billionaires estava marcada para acontecer com Stone Cold Steve Austin como árbitro convidado especial e, no dia D, ele teve o melhor desempenho da noite. Apesar de John Cena, The Undertaker, Shawn Michaels e Batista também terem se apresentado no evento principal. O combate começou com Umaga e Lashley,
entrando no ringue, acompanhados por McMahon e Trump, respectivamente. E foi realmente muito bom de assistir. Com os dois bilionários observando nervosamente, Steve Austin foi atacado por Umaga no meio da luta. Shane McMahon teve que substituí-lo como árbitro. E apesar de Shane estar inclinado a fazer com que o campeão de seu pai vencesse, Austin conseguiu aplicar um stunner surpresa em Umaga. Lashley se aproveitou desse momento, lançando um spear em Umaga, já abalado, para obter a vitória. Embora muitos tenham creditado a participação de Steve Austin no sucesso da luta, o fator de mudança menos óbvio, porém mais impactante, foi Donald Trump. Nas palavras de Bob Lashley, um pouco depois do evento, Trump entende de sucesso e tudo o que ele fez foi de alto nível. Muito do sucesso daquela WrestleMania foi por causa dele. Para ser mais exato, a WrestleMania 23 teve o maior número de compras de pay-per-view da história da WWE, e na época, com um total de 1,2 milhão. Também quebrou os recordes da empresa em termos de público e venda de ingressos, o que, no final das contas, foi o objetivo de McMahon ao apresentar uma figura tão influente como Trump. Fato curioso, mais tarde foi revelado que esse combate por procuração só teve um vencedor, Donald Trump, mesmo antes de Lashley e Umaga entrarem no ringue. Aparentemente, o contrato de Trump para a WrestleMania incluía que, em nenhuma circunstância, Trump rasparia sua cabeça. Assim, de fato, disse que o contrato incluía esta cláusula. Mesmo que o lutador do Sr. Trump caísse morto no ringue, isso provavelmente não é uma grande surpresa se você nos perguntar. Trump, sendo o político que é, sempre vai cuidar do seu próprio interesse. Então talvez colocar uma cláusula, apenas para o caso de as coisas não saírem como planejado, tenha sido uma medida sábia. McMahon também teve que enviar uma taxa de participação de os 4 milhões de reais para a instituição de caridade do Sr. Trump, só para que o futuro 45º presidente dos Estados Unidos competisse naquele evento. Com certeza valeu cada centavo, pois esse evento chamou a atenção do público para a WWE, além do mundo da luta livre e dos esportes. Também vale a pena mencionar que na noite da Battle of the Billionaires, antes da luta propriamente dita, Trump teve um segmento nos bastidores, o que foi honestamente bastante aleatório. Esse famoso encontro foi com ninguém menos que o Boogeyman. Definitivamente, não é possível encontrar uma dupla mais diferente do que o Boogeyman e Donald Trump. Um era um bilionário arrogante, enquanto o outro era um personagem nojento e asqueroso, conhecido por aterrorizar crianças e comer minhocas. Na verdade, toda a sua carreira até aquele momento, e mesmo depois, foi baseada em seus atos hediondos, dentro e fora do ringue. Claro, houve momentos em que ele subiu ao palco com alguns dos maiores nomes da empresa, de Kane a Miz, Mick Foley, Bray Wyatt e até mesmo o Undertaker, mas isso foi praticamente tudo o que ele conseguiu. Seu segmento com Trump foi apenas mais um a ser adicionado a essa lista. Na noite da luta de cabelo contra cabelo na WrestleMania 23, Donald Trump foi mostrado esperando nos bastidores ao lado da Miziwa, e ele estava obviamente irritado. Acontece que o serviço nos bastidores da WWE é muito ruim, e um bilionário como Trump não ia se contentar com isso. Ele estava furioso com o fato de não ter recebido nenhuma comida ou bebida e ter sido obrigado a ficar por ali. Enquanto ele estava reclamando, o Boogeyman apareceu do nada com sua marca registrada de vermes pendurados na boca. Para a maioria das pessoas, essa seria uma visão absolutamente nojenta, e com razão. Os fãs estavam acostumados a ver algumas pessoas até se assustarem com a visão do Boogeyman de rosto vermelho, mas Trump não. Ele nem sequer vacilou. Em vez disso, ele gritou com o Boogeyman. Aparentemente, o fato de ele ter vermes pendurados na boca fez com que ele parecesse uma equipe de bastidores para Donald Trump. Assim, o bilionário irritado simplesmente repreendeu o homem de aparência desagradável à sua frente e pediu que ele lhe trouxesse sanduíches. O Boogeyman, obviamente confuso, se afastou para pegar os sanduíches e todo o segmento definitivamente fez os fãs rirem muito. E se você quer saber, ele também fez um bom trabalho ao dar a Trump uma aparência de durão, o que era essencial para seu personagem na WWE. As consequências desse evento renderam alguns outros momentos icônicos que merecem ser mencionados, como quando Vince McMahon
teve que ficar careca depois que o MAGA perdeu para Lashley. E adivinhe só, Donald Trump decidiu fazer as honras ele mesmo, pegando uma lâmina de barbear e um pouco de creme de barbear para humilhar seu inimigo. Aquele momento em que McMahon chorou no ringue, enquanto seu precioso cabelo era raspado, continua sendo um dos momentos mais icônicos da WWE, até hoje. E tudo isso graças a Donald Trump. No entanto, McMahon nunca deixou de lado a perda de seu cabelo, e como o perdedor dolorido que ele é, nunca deixou de lado. Assim, algumas semanas depois, ele enfrentou Lashley em uma luta sem desqualificação, pois queria se vingar do responsável pelo constrangimento que havia sofrido. Ele provavelmente teria tentado entrar no ringue com Trump se pudesse, mas teve de enfrentar Bobby Lashley. O chairman acabaria vencendo o combate, mas não sem a ajuda de uma série de outros lutadores, incluindo Lance Cade e Trevor Murdoch, Chris Masters, Johnny Nitro e até o MAGA. Sim, foi mais uma surra de gangue do que uma luta de verdade. E, infelizmente, Trump, o político implacável que ele é, não podia se importar menos com seu campeão. Lashley conseguiu a vitória de que precisava, e depois disso, não se importou com as repercussões que poderiam ocorrer com alguém que trabalhava para ele, desde que o negócio tivesse terminado. Típico material da Casa Branca. Mas você sabe o que dizem sobre o karma. Ele sempre volta para te pegar. Então, depois que Bobby Lashley levou uma surra por seu papel na Battle of the Billionaires, Trump também levou uma surra de Stone Cold Steve Austin. Se você se lembra bem, Austin foi o árbitro convidado contratado quando os dois bilionários mais controversos do mundo tiveram outros lutando por eles. Mas apesar de sua experiência como árbitro em combates de grande sucesso, como o desastre de Brock Lesnar versus Goldberg na WrestleMania 20, alguns anos antes, Austin não conseguiu terminar o combate, pois foi atacado por o MAGA. Ele foi substituído pelo árbitro convidado preferido do presidente, Shane McMahon, que praticamente manipulou a partida a favor de o MAGA. No entanto, Steve Austin acabou rindo por último, pois começou a caçar aqueles que o prejudicaram. Primeiro eliminando o MAGA e depois Shane McMahon. Mas ele não parou por aí. Austin estava furioso, e após a luta, ele também encontrou Trump e o atingiu com um dos mais selvagens Stone Cold Stunners já vistos. Na tela, Trump não reagiu bem, como seria de se esperar de um bilionário, mas fora da tela, parece que ele se comportou muito bem durante todo o evento. Falando sobre isso mais tarde, Austin revelou que Trump concordou em fazer isso para o bem do show, apesar de seu conselheiro ter dito a ele para não se envolver em uma ação tão arriscada. Todos nós sabemos o que os stunners do Stone Cold podem ser e quão perigosos eles podem ser se forem mal executados, então entendemos a preocupação do assessor de Trump. No entanto, como Austin narrou, McMahon pensou nessa parte do show no último minuto e com 90 mil fãs no Ford Field, McMahon sugeriu que Trump usasse um stunner para empolgar a multidão. Depois de apresentar Austin a Trump, McMahon contou a Trump sobre a ideia e Austin começou a mostrar a ele como isso seria feito. Foi nesse momento que o braço direito de Donald Trump se manifestou contra a ideia, dizendo ao seu chefe o quanto ela poderia ser perigosa. Mas Trump sempre foi um showman e continua sendo até hoje. E tudo o que lhe interessava era o que ajudaria o show. Então, ele concordou. Nas palavras do próprio Steve Austin, foi o golpe mais escorregadio que eu já dei, mas eu lhe dou crédito. Independentemente da opinião de qualquer um, o que ele fez foi legal o suficiente e em um evento de showtime como aquele, ir até lá e fazer parte do show e deixar as pessoas felizes. Eu gostei, concordo. Donald Trump deixar um lutador fazer um movimento de finalização nele não é a coisa mais presidencial a se fazer, mas diz muito sobre o quão longe ele está disposto a ir para dar um bom show. E antes de irmos embora, temos um último momento, ou deveríamos dizer uma série de momentos, de Trump na WWE, que pode ter consolidado seu lugar no Hall of Fame. Trump, o dono do Raw. Alguns anos depois de todo o caso do cabelo contra cabelo, Donald Trump se ocupou com a vida real e deixou seu personagem kayfabe na WWE.
por um tempo. Mas quando retornou em 2009, ele o fez com ainda mais ódio por Vince McMahon e desempenhou um papel vital em um arco bastante impressionante. Naquela época, Vince McMahon era retratado como tendo dificuldades financeiras e precisando de dinheiro. Por isso, ele ficou feliz em anunciar em junho de 2009 que havia vendido o show WWE Raw para um comprador anônimo. Isso mesmo, Vince não era mais o proprietário da divisão mais icônica da WWE. O presidente não parecia se importar na época, até que o comprador anônimo surpresa foi revelado. Você adivinhou certo. Donald Trump havia tirado o Raw das mãos de McMahon. E não apenas isso, ele havia decidido torná-lo livre de comerciais, dando aos fãs o que eles queriam, o que era um toque completamente diferente quando comparado ao ângulo do chefe malvado de Vince McMahon. Ao descobrir isso, Vince McMahon ficou terrivelmente perturbado e por muitas boas razões. Primeiro, ele acabara de vender o trabalho de sua vida para seu maior inimigo no setor. E segundo, os fãs estavam felizes com o novo regime, algo que o personagem de Vince McMahon nunca se preocupou em conseguir. Todo esse segmento criou uma rivalidade entre bilionários e bilionários, o que tornou a batalha dos bilionários mais realista do que dois homens idosos lutando com calças de spandex. Esse ângulo foi excelente, com muito potencial e realismo. Um fator surpresa, trazendo de volta uma celebridade icônica, uma aquisição corporativa que espelha como alguém como Trump realmente se vingaria de alguém com quem ele tivesse problemas. Foi um enredo perfeito. Os fãs estavam adorando, principalmente quando Trump anunciou via satélite que iria retribuir aos fãs e tornar o Raw livre de comerciais. Até mesmo a fala dele quando disse a McMahon, "Não fique no meu caminho", foi perfeita. Por um tempo, durante esse segmento, quer você fosse um fã ou não, Donald Trump de repente não parecia tão ruim. E isso não era tudo o que ele tinha planejado para sua nova franquia de luta livre. Primeiro, ele garantiu que Randy Orton defendesse seu WWE Championship contra Triple H em uma luta Last Man Standing, e esse confronto foi honestamente uma das melhores lutas entre os dois homens. Em segundo lugar, ele introduziu um novo conceito, o de guest host, em que celebridades e ex-superstars e lendas seriam os apresentadores do Raw por uma noite. Mas assim que esse ângulo se tornou mais amado pelos fãs, tudo desmoronou. Depois de apenas algumas semanas, foi anunciado que a aquisição havia terminado e que Trump havia vendido o Raw de volta para Vince McMahon. A história era de que ele havia comprado o Raw apenas para revendê-lo por um preço mais alto. Mas, cá entre nós, isso não faz muito sentido, não é mesmo? Quero dizer, o ângulo custou a WWE muito tempo e dinheiro, desde o Trump rebatizando a divisão como Trump Raw, até todas as celebridades e lutadores aposentados que foram trazidos de volta ao show. Tudo isso para terminar em 2 semanas não parece certo, mas é uma daquelas coisas para as quais provavelmente nunca teremos uma boa explicação. Especialmente agora que Vince McMahon foi colocado na lista negra da WWE por alegações de abuso sexual. O que é óbvio é que o ângulo de retorno foi muito fácil, e foi um final decepcionante para uma história que estava recebendo tanta atenção. O único ponto positivo é que Vince McMahon manteve o ângulo de guest host nos anos seguintes, e como resultado, os fãs puderam ver nomes como Ashton Kutcher, Hugh Jackman, Shaquille O'Neal, Snoop Dogg, os Muppets e mais um dos amigos bilionários de McMahon, Mark Cuban, todos apresentarem uma noite do WWE Raw. No geral, foi um ângulo decepcionante, mas temos que dar crédito a Trump pelas poucas semanas que pareciam promissoras. No final das contas, Donald Trump pode não ter passado tantos anos como personagem principal na WWE, mas no pouco tempo que teve, ele definitivamente teve momentos suficientes para manter os fãs falando sobre isso mais de uma década depois, com ele concorrendo a um segundo mandato no cargo e a WWE sob muito mais escrutínio do que costumava ser no final dos anos 90 e início dos anos 2000, é muito improvável que vejamos Donald Trump entrar no ringue novamente, mas esses momentos icônicos e um tanto controversos são o que permanecerá conosco. De quais desses momentos você se lembra e o que pensa sobre Trump? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários e antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals
para não perder os próximos.